todos. Mais um encontro no canal do Portal de Aruanda. Uma grande satisfação sempre é conversar com os nossos seguidores, com as pessoas que vêm acompanhando, nossos amigos que vêm acompanhando o nosso portal no Facebook e aqui no canal do Portal de Aruanda. Quem não me conhece, como sempre faço, me apresento. Sou Marcelo Gutierrez, sou dirigente, sacerdote da Choupana Pena Dourada, um terreiro de umbanda tradicional localizado em Diadema, que eu convido a todos a conhecer o nosso trabalho, a nossa filosofia. Hoje, nesse encontro, eu quero conversar sobre um assunto que me parece que eu não vejo muito se falar no meio, né? Nas publicações, nos artigos. Eu acho que ele vai ser interessante para muita gente. Inclusive, ele faz parte de um dos capítulos do meu livro Nos Portais de Aruanda. É sobre a questão dos espíritos sexualizados. Essas forças, esses seres, eles são muitos e são prejudiciais demais às pessoas de um modo geral, que muitas vezes, sem saber, são ligados a essas forças. Geralmente são espíritos que ainda vivem na ignorância espiritual, arraigados à matéria, como a gente já conhece, já falou em outras oportunidades, de encostos, que o pessoal chama de encosto, de obsessores, num estágio ainda mais perigoso dos espíritos marginais, que nós classificamos dentro do estudo umbandista como quiumbas. Os espíritos sexualizados, assim como íncubos e súcubos, que são esses espíritos das trevas, né? Que são entidades que na sua categoria e nas suas forças são espíritos que dominam as pessoas através dos desejos sexuais desordenados, né? E esse desajuste, ele é tão prejudicial para a vida de uma pessoa como o vício do alcoolismo, das drogas, dos entorpecentes, dessas mazelas que o nosso corpo muitas vezes ele está no vício, né? E a pessoa que está nessa condição sofre muito. Essas entidades, os espíritos sexualizados, eles são, assim como esses espíritos que necessitam do sangue, do fluido, do sangue, esses espíritos necessitam do fluido vaginal, né? E do fluido do masculino, o sêmen. Essas entidades geralmente perambulam em zonas bem densas, onde existe sexo desvirtuado, prostíbulos, essas áreas onde as pessoas praticam o sexo animal ou sexo sem amor,
e eles se alimentam dos eflúvios que são emanados nesses espaços, como verdadeiras parasitas que ficam ali sugando esse fluido que é propagado por esses espaços, né? E isso é muito prejudicial, principalmente para quem é médium. Talvez as pessoas não saibam disso na maioria, ou claro que saibam, os mais estudiosos e entendidos têm o conhecimento. Quando as pessoas elas se atêm demais ou se envolvem demais com essas energias, nesses espaços, a tendência é que esses seres eles acabem ficando como verdadeiros vampiros astrais, acompanhando essas pessoas para que elas voltem a esses ambientes e acabem alimentando esses espíritos dessas energias. O sêmen, principalmente, fluido vaginal, essas situações que são deprimentes para quem é vidente, que poderia estar visualizando essas entidades nesses estágios tétricos, né? Geralmente tem apresentações terríveis, apresentações impressionantes, e eles vivem dessas energias na espiritualidade inferior. Quando a pessoa frequenta demais esses espaços, ela sim carrega esses seres e essas entidades para a vida, para o ambiente onde ela transita, para a casa, e a casa onde ela vive, o trabalho. Esses seres são o que nós conhecemos aí, popularmente falando, como os encostos. E na verdade, o que se fala popularmente sobre encostos nada mais é do que parasitas espirituais, astrais ou obsessores, né? Mas diretamente falando, são entidades que já sabem que estão desencarnadas, não querem se reformular, não querem partir para um caminho de restauração e acabam vivendo como entidades, seres espirituais em situações como essa, alimentando o vício, porque na espiritualidade também existe livre-arbítrio, ninguém fica lá falando você tem que seguir um caminho. O livre-arbítrio está em qualquer dimensão existencial. E eles vão, quando a pessoa não desperta por uma situação mais prudente, eles vão levando essas pessoas que estão obsediadas por essas entidades a sempre um sexo cada vez mais deturpado, mais desordenado, sem nenhum amor, sem nenhuma vontade, sem nada com carinho. É uma coisa terrível e frustrante, de frustração muito grande para as pessoas que geralmente falam que não tem uma felicidade sexual, que não tem uma vida sexual tranquila, satisfatória, vamos dizer assim, né?
tranquila não, uma vida satisfatória, que não atinge aquilo que é bonito no ato sexual. E infelizmente eles acabam durante muito tempo, muitos anos, até que a pessoa desperte, sugando essas energias como grandes e verdadeiras parasitas astrais, deixando com que a vida do seu obsedado não tenha não tem equilíbrio, né? Infelizmente. O sexo, quando ele é feito com amor, quando ele é feito com carinho, entre duas almas, entre dois espíritos que se amam, há quem diga, né, os estudiosos, como eu sempre falo, as psicografias, as entidades, quando nos contam, que entidades de luz amparam aquele ambiente para que o ato seja um ato puro. O puro não é o puro cheio de nhenhenhê, como se fala por aí. Porque a pureza não está nas palavras ou no jeito de fazer as coisas. A pureza está nas atitudes, nas energias que são emanadas. Quando ele é de coração e de amor puro, né? Esse é o amor puro, essa é a pureza que eu me refiro. Então isso é amparado por uma entidade angelical durante aquele momento sublime, né? Onde existe amor entre as duas almas que estão ali se relacionando. Então, da mesma forma que nós temos o amparo do astral superior, quando existe amor, quando existe respeito, quando existe a pureza provinda do nosso espírito para com alguém que nós amamos, nós também vamos ter, infelizmente, aqueles que se alimentam do fluido denso propagado pela libido desvirtuada pelos eflúvios que são emanados nesses locais de sexo desvirtuado. E esses seres, eles são eles emanam um cheiro também muito pesado para quem consegue sentir na sensibilidade mediúnica, e são verdadeiras parasitas, como eu falei. Então, baseado nesse estudo e em várias literaturas que falam sobre esse assunto com mais técnica, vamos dizer assim, é sempre bom a gente poder evitar ambientes onde existem muitas situações que são desvirtuadas, principalmente para quem é médium, porque o médium ele carrega as energias muito mais do que uma pessoa com menos sensibilidade mediúnica. E esse médium, ele precisa estar com os chakras, com os seus plexos, com os seus campos vibratórios em equilíbrio para uma melhor qualidade de incorporação, de comunicação, de mensagem quando ele vai participar de uma corrente mediúnica. E esses desvios, sejam eles em densidades quanto eu falei, onde existem a influência de espíritos arraigados a essas situações, sexualizados, os alcoolizados, os que estão envolvidos em regiões onde existe consumo excessivo de drogas. Todas essas pessoas, infelizmente, são impregnadas pelas energias dessas entidades. Aqueles que também consomem crack, consomem esses entorpecentes, eles vão trazer também
uma infinidade de parasitas, de espíritos, que se alimentam também dos eflúvios que vêm, que saem, que são emitidos pela droga, pelo entorpecente. O fumo excessivo também traz entidades. Então, o que as pessoas falam sobre esses encostos? Ah, é coisa de encosto, isso aí você está com encosto. São encostos mesmo, eles ficam encostados, né? Eles ficam sugando as nossas energias, que nosso corpo também, impregnado com essas energias, com essas fontes que os alimentam, vai fazer com que essas entidades arraigadas a essa infeliz condição venham a sugar e extrair as energias que essas entidades ignorantes no conceito ainda de consciência espiritual necessitam para continuar alimentando as suas mazelas e as suas ignorâncias. Assim como os sexualizados, os alcoolizados, os viciados, todas essas entidades, elas estão aí circulando o nosso planeta. As equipes socorristas do espaço constantemente visitam o nosso planeta tentando retirar essas entidades dessa triste condição espiritual. As literaturas, a obra de Chico Xavier mostra muito isso, tantos outros autores, os meus livros falam sobre isso. Tantos outros autores já descreveram situações tristes que essas entidades, que nós chamamos de aquelas almas vagantes, né, têm aí sobre o planeta, em todas as partes do mundo, andando por aí e vivendo essa triste condição. Como nós devemos fazer para evitar? Além do nosso karma, que já existe, que nós temos que, como se diz, saneá-lo através das nossas boas atitudes, né? Nós vamos saneando o nosso karma para transformá-lo em dharma. Nós temos que ter algumas regras de conduta, não só médiuns, mas como também qualquer tipo de pessoa, para evitar que essas entidades, que esses seres vagantes, ainda na sua condição, até que despertem as suas consciências para um caminho de retidão espiritual, não nos afetem, não nos atrapalhem, não nos travem as nossas vidas com energias densas, pesadas, que acabam fazendo com que as nossas relações sejam corrompidas. E eles atrapalham, sim, gente. Eles atrapalham, infelizmente. Nós temos que rezar muito, nós temos que orar muito, nós temos que pedir muito aos orixás, aos guias, que façam com que essas entidades despertem e procurem um caminho de luz, de reformulação, e entrem na escala da reencarnatória para burilar as suas existências. Então, esses espíritos, procuremos evitar nos afinizarmos com essas energias. Procuremos fazer coisas equilibradas para que nós possamos nos afinizarmos com entidades mais iluminadas, mais esclarecidas, que nos venham a nos intuir para um caminho de evolução, de paz, de amor, de luz e de equilíbrio em nossas vidas. E aí o resto é consequência, certo?
Espero que eu tenha esclarecido alguma coisa importante na cabeça de algumas pessoas que às vezes nem sabem que estão sob a influência de um sexualizado, de um alcoolizado ou de um viciado. E às vezes não é um só, às vezes são falanges. E a vida da pessoa fica sugada, a pessoa fica sempre cansada, sempre dolorida. As coisas não dão certo, trabalho não dá certo, relacionamentos amorosos não dão certo, porque essas entidades, elas envolvem tanto a aura da pessoa e que afasta as benfeitorias, afasta as coisas boas, afasta as energias boas, afasta caminhos, afasta relacionamentos equilibrados. E aí a pessoa fica vivendo relacionamentos conturbados, fica vivendo amizades falsas, fica não se estabelecendo na vida profissional. As relações humanas não estão nunca bem, porque estão sob a influência de espíritos ignorantes. Eu ia falar do mal, mas não, essa questão de bem e mal é muito relativa, mas espíritos ignorantes ainda. E nós atraímos sim essas entidades através das nossas atitudes. Então, meus queridos amigos, meus queridos simpatizantes, reflitam as suas atitudes, os locais onde estão frequentando. Vejam se esses locais estão trazendo coisas boas, coisas equilibradas, satisfação e equilíbrio, né, para a vida de vocês. Se não está repetitivo uma série de coisas que não estão acontecendo bem. Porque não adianta depois rezar, não adianta ir no terreiro, não adianta ir na igreja e continuar com as mesmas atitudes, porque a vida, ela é o reflexo das nossas escolhas e das nossas atitudes. Como eu sempre digo, não adianta tomar banho, passar perfume e se jogar num chiqueiro de porcos. Você vai ficar sempre sujo depois de ter ficado perfumado e limpo. Então, continue sempre se cuidando na vida material e na espiritual principalmente, porque a espiritual é a sua aura. Ela reflete aquilo que você é e vai atrair aquilo que realmente é importante para a sua vida. Ok, gente? Esse é o canal Portal de Aruanda. Compartilhe os nossos vídeos. Visitem a nossa página Portal de Aruanda no Facebook. Acompanhem os nossos artigos. São artigos de religiosidade, de umbanda, de autoajuda. Esse é o papel do canal do Portal de Aruanda e do portal na página do Facebook. Compartilhe, como disse, os nossos vídeos para que essa mensagem chegue, porque a mensagem bem falada, bem explicada, faz com que muitas vezes as pessoas despertem. O meu papel não é ditar a verdade absoluta, porque eu não sou o dono de nenhuma verdade. O meu único papel é ajudar as pessoas, e essa é a grande satisfação que eu tenho. Tentar ajudar com aquilo que eu posso e com as ferramentas que eu tenho, e saber que as pessoas podem ser ajudadas através da palavra. Que esse vídeo chegue, que ele seja compartilhado. Vocês podem também fazer a inscrição no nosso canal para receber sempre os nossos vídeos. Ok? Estamos toda sexta-feira, a partir das 20 horas, lá na Avenida Alda, 1041, em Diadema. Choupana do Cacique, Pena Dourada, espera vocês todos para nos visitar. Serão todos muito bem-vindos.
mais um encontro, mais um axé. Meu saravá fraterno a todos. Que Oxalá abençoe, que nosso Mestre Jesus abençoe a todos e até o próximo encontro com muita luz e com muito axé.